O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta semana que não tem a intenção de invadir outros países da OTAN. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida ao jornalista Tucker Carlson. Essa foi a primeira conversa do presidente russo a um americano desde o início da guerra na Ucrânia. O editor de internacional da Jovem Pan, Luca Bassani, traz os destaques. Confira. Em uma rara entrevista concedida a um jornalista ocidental, o presidente russo Vladimir Putin descartou a possibilidade de invadir outros países europeus que pertencem à OTAN. Tucker Carlson, jornalista americano e ex-funcionário da Fox News, foi o primeiro jornalista dos Estados Unidos a conseguir uma entrevista com o presidente russo desde o começo da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Nessa entrevista, com mais de 2 horas de duração, nós tivemos os primeiros 30 minutos focados na história entre os dois países, o que, na visão de Putin, explicariam o porquê do povo russo achar que também pertencem a eles parte da Ucrânia. Depois, quando perguntado sobre as possibilidades de alianças, Putin ressaltou que estaria disposto a negociar, porém, enquanto os americanos e os ocidentais continuarem enviando armamentos a Volodymyr Zelensky e a Ucrânia continuar guerreando, os russos continuarão com seus objetivos militares e acreditam que a vitória é quase certa. Neste cenário, Carlson também questionou Putin sobre qual seria a possibilidade de conciliação com o Ocidente e até mesmo com os ucranianos. Putin ressaltou que, como os dois povos têm origens muito parecidas, essa conciliação deveria acontecer de maneira natural, dizendo que isso pode até demorar um certo tempo, mas que isso irá acontecer. Quando questionado sobre a possibilidade de invadir países que pertencem hoje à OTAN, exemplo da Polônia e da Letônia, Putin disse que não vê nesse momento nenhum tipo de possibilidade disso acontecer, considerando que não há nenhum interesse nesses países, apenas responderia caso fosse atacado. Para Putin, a guerra começou em 2014, quando houve uma revolução, uma manifestação muito grande na Ucrânia, conhecida como Euromaidan, e fez com que o presidente daquele momento, Viktor Yanukovych, caísse e um novo governo fosse formado com novos moldes constitucionais. Para Putin, aquilo que está sendo realizado na Ucrânia é apenas a defesa da cultura e do povo russo. Apesar disso, nós vemos que essa entrevista repercutiu muito mal, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Europa, já que muitos acreditam que dar voz ao presidente russo e também aquilo que muitos chamam de propaganda do Kremlin pode acabar minando a credibilidade de tudo aquilo que tem sido feito para ajudar a Ucrânia a conquistar os seus territórios de volta. Vale a gente mencionar que, em relação à guerra da Ucrânia em si, de maneira bem objetiva, já se passaram quase 2 anos deste conflito. Os russos detêm controle entre 18% e 21% do território ucraniano e há cerca de 1 ano não há resolução deste conflito no aspecto militar. Não há nem um crescimento do controle russo no que diz respeito aos territórios conquistados, nem a recuperação ucraniana no que diz respeito à tentativa de uma contra-ofensiva para tentar desestabilizar o controle dos russos nas regiões fronteiriças. Nós continuaremos acompanhando e vendo também todos aqueles resultados, todas aquelas ramificações que isso pode representar para todo o mundo e também para a economia mundial.